Alô, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho, tudo bom? Olha, daqui a pouco, como toda semana, não perca o nome do felizardo ou felizarda que vai receber em casa esse fantástico par de brincos de pérola que você vê aí no seu vídeo. Vai ser daqui a pouquinho, no final da edição de hoje, das 18 horas de A Força do Amor. E continue se inscrevendo no canal, comentando as histórias, acompanhando os vídeos até o final, dando o seu like, isso é muito importante, e ativando o sininho, né, para receber o aviso sempre que tiver uma história nova no ar que ainda dá tempo de você ganhar. Olha, fiquei pasmo quando a minha mãe contou aquilo. Essa menina, filho, andava metida com um cara casado lá na cidade dela. Olha, não sei não, viu? Mas acho melhor você se afastar dela. É o tipo de mulher que pode te fazer sofrer muito. Escuta tua mãe. Olha, eu não vou negar que aquilo me fez muito mal. Claro que eu não gostei de saber que a Raquel andava envolvida com um cara casado. E que por isso, seus pais a tinham mandado passar uns tempos ali, na casa dos tios. Tanto que na primeira oportunidade eu fui conversar com ela. E quando toquei no assunto, eu senti que a sua expressão mudou. Mesmo assim, ela não negou. Pelo contrário, confirmou que era tudo verdade e ainda acrescentou: ele queria ficar comigo. Queria me levar para morar com ele lá em Campina Grande do Sul. Mas aí, a mulher dele descobriu tudo e foi fazer escândalo lá na frente da minha casa. Eu só engoli em seco. Só que o pior ainda estava por vir. Quase tive um troço quando essa menina olhou para mim e falou: Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro quando eu vi a Raquel pela primeira vez. Era um sábado, 2:30 da tarde. Eu tinha acabado de chegar do serviço, aí desci do carro para abrir o portão e só reparei naquela menina ali debruçada, sabe, por acaso, porque dei uma olhadinha assim pro lado e, sei lá, ela parecia meio triste. Tanto que nem olhou na minha direção. Continuou com os olhos fixos num ponto qualquer ali da rua. Eu conhecia aqueles vizinhos, até porque já morava naquela casa já fazia uns 5 anos. Só que não lembrava de já ter visto aquela menina. Abri o portão, só que em vez de entrar no carro direto, me aproximei dela e perguntei se estava tudo bem. Ela só então é que pareceu sair daquele transe. Desculpa. Eu perguntei se está tudo bem. Você parece que está meio triste. Ela confirmou. Eu perguntei se ela era sobrinha daquele pessoal ali. E ela disse que sim. Era parente da dona Flávia e do seu Antônio. Aliás, e só então ela sorriu. Eu sou a Raquel. E você, como se chama? Me apresentei, falei que morava ali naquela casa e perguntei em que bairro de Curitiba que ela morava. E para minha surpresa, ela falou que não era de Curitiba, mas de Bocaiúva do Sul. Olha, não vou negar que desde o começo gostei do jeito dela. Primeiro porque era uma menina linda. Aparentava uns 18, 19 anos e aquele sorriso me chamou a atenção. Enfim, falei que tinha sido um prazer conhecê-la e me despedi. Enquanto eu entrava com o carro pelo portão, ela não tirou os olhos de mim e vice-versa. A gente ficou se olhando o tempo todo. E eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei com a sua imagem no pensamento. Mesmo assim, não imaginei que aquilo pudesse ter alguma sequência, até porque, segundo ela mesma tinha dito, estava ali na casa dos tios a passeio. Certamente estava com os pais e iriam embora naquele mesmo dia ou então no dia seguinte. Sem contar que eu tinha namorada. Aliás, eu tinha marcado de encontrá-la um pouco mais à tarde. Tomei banho, me arrumei
E quando estava saindo de carro pelo portão, para minha surpresa, a Raquel ainda estava ali, exatamente no mesmo lugar. Como se nem tivesse saído dali aquele tempo todo. Desci para abrir o portão, saiu com o carro, e quando fui fechar o portão de novo, ela me cumprimentou. E como se já nos conhecêssemos há muito tempo, ela fez aquela pergunta assim, com a maior naturalidade. E aí, onde você está indo? Eu não esperava. Até porque, vamos convir, né? A gente tinha acabado de se conhecer. Fiquei sem jeito de dizer que estava indo ver a minha namorada. Falei apenas que estava indo dar uma volta. E foi então que, com a mesma naturalidade, para minha surpresa, ela falou aquelas palavras. Escuta, posso ir com você? É que eu já estou ficando entediada de ficar aqui, viu? Tem nada para fazer. Quer dizer, se não for te atrapalhar. Foi no impulso que eu concordei. Ela se abriu naquele sorriso bonito e já foi saindo pelo portão e entrando no carro. Você não precisa avisar ninguém aí que está saindo comigo? E ela só fez aquela cara assim, né? Como se não fosse necessário. Olha, foi loucura da minha parte. Eu sei. Porque eu tinha combinado de ver minha namorada. Estava saindo justamente para fazer isso. No fim, resolvi mandar uma mensagem para ela, mentindo que tinha pintado um problema e que não daria para a gente se ver naquele dia. Na verdade, pintado tinha. Só que na minha concepção, não era problema nenhum. Pelo contrário. Falei que depois a gente ia conversar e eu explicaria tudo. E desliguei o celular. De certo modo, sei que não agi bem. Mas, sabe, agi no impulso, para resumir. Acabamos indo dar umas voltas ali no parque. Conversamos bastante. Perguntei tanta coisa sobre a sua vida. O que era muito natural, né? Não sabia nada. A gente tinha acabado de se conhecer. E foi então que eu descobri que, na verdade, ela não estava ali na casa dos tios com os seus pais. E também não estava ali apenas a passeio. Segundo ela, tinha chegado no dia anterior e tinha vindo para passar uns tempos. Perguntei quanto tempo, mas ela não soube dizer. Paramos numa lanchonete para tomar um refrigerante. E foi naquele momento que a atmosfera mudou. De repente, ela me olhou assim fixamente e perguntou, curiosa. Você é um cara bonito, sabia? Tem namorada? Namorada eu? Não, pior que não. Menti na maior cara dura. A verdade é que eu estava tão enfeitiçado por essa garota que não pensei em mais nada. Na verdade, só pensava numa coisa. Em me dar um beijo. Provar o sabor daquela boca. E o fato é que, em meio àquele ar de sedução, acabou não dando outra. Foi exatamente isso que aconteceu. Tomei a iniciativa do beijo e ela correspondeu. E depois do beijo, a gente continuou se olhando assim com muita intensidade, até que eu percebi que estava sentindo uma coisa muito forte, inexplicável, como nunca tinha sentido antes. Juro que não. E se existe o famoso amor à primeira vista, acho que foi exatamente o que me aconteceu. Até porque minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele beijo. Voltamos para casa e olha como foi difícil a gente se despedir. Toda vez que ela fazia menção de abrir a porta do carro e sair, eu a pegava assim pelo braço e a puxava para junto de mim e lhe dava outro beijo. Perguntei se a gente ia se ver de novo, até porque eu queria, né? E sorrindo ela respondeu, com certeza sim. Amanhã a gente se fala. Olha,
por mais exagerado que pudesse estar sendo, precipitado talvez, a verdade era uma só. Essa menina virou a minha cabeça, me enfeitiçou. Tanto que agi mal ao não lhe dizer que tinha uma namorada. Ela, inclusive, tinha perguntado isso com todas as letras, e eu menti. E ainda por cima, desliguei o celular para que a minha namorada não pudesse falar comigo e, no fim, atrapalhasse a nossa conversa. Repito, não agi bem, mas fiz isso no impulso, movido pela paixão que já estava começando a tomar conta de mim. Assim que entrei pela porta, minha mãe me olhou feio. Onde você estava, Adriana? Você não combinou que ia passar lá na casa da Catiane? Ela veio atrás de você. Tá lá no quarto, toda preocupada. Diz que te ligou um monte, você... Eu estava me sentindo nas nuvens até aquele momento. Mas bastou a minha mãe dizer aquilo que eu despenquei lá de cima. Sabe, eu gostava da Catiane. Era uma menina bacana. Gostava de mim de verdade, eu sabia disso. Só que não sei, depois daqueles beijos, depois daquela tarde maravilhosa que eu tinha passado com a Raquel, alguma coisa mudou dentro de mim. Não foi fácil encarar a Catiane, dar uma explicação. Quando ela veio para o meu lado, querendo me dar um beijo, e eu acabei me retraindo. E não foi uma coisa assim que eu tenha feito de maneira, sabe, foi uma coisa assim que aconteceu ao natural. Eu a chamei para darmos uma volta, só que fui direto até sua casa. Parei o carro e, ainda sob o efeito dos beijos que tinha trocado com a Raquel, resolvi botar um fim no nosso namoro. Sabe, sei lá, eu não queria fazer aquilo. Tanto que antes a gente já tinha até tido uma espécie de discussão. Porque ela me olhou feio quando eu a encarei e perguntou: onde você estava, Adriano? Você não combinou de passar na casa da Catiane? Pois é. Olha, eu sei que pode parecer uma coisa feita assim no calor do momento. E foi. Mas, repito, a chamei para dar uma volta, quando na verdade eu queria mais. Eu queria era colocar um fim no nosso namoro. Tanto que me voltei para ela e simplesmente falei aquilo, sem preparação nenhuma. Catiane, você me desculpe, eu não fui te encontrar hoje porque eu precisava pensar na minha vida. Pensar? Mas como assim? Pensar no quê? Ah, em tudo. Na gente, nós dois, principalmente. Olha, eu não sei de você, viu, mas eu não estou feliz. Não está feliz, mas o que aconteceu? Não estou feliz, só isso. Olha, se eu não tivesse conhecido a Raquel, se não tivesse rolado tudo aquilo que tinha acontecido, tenho certeza de que não tomaria aquela decisão. Porque eu sei, foi uma coisa assim, repentina. Talvez tenha sido precipitado, feito no impulso, mas acabei o namoro ali mesmo. Depois fiquei com pena, é claro que eu fiquei. Ela chorou tanto, mas tanto. E mesmo sabendo que poderia até me arrepender depois, acabei botando um ponto final na nossa história. É para se ver o quanto aquela menina tinha virado a minha cabeça. Mesmo sabendo que estava magoando a Catiane, me senti leve. Voltei para casa, deitei na cama, de tênis e tudo, e fiquei ali recordando os beijos que tínhamos trocado. Incrível como essa menina entrou na minha cabeça. Olha, foi como um vendaval
um meteoro. No dia seguinte, um domingo, a gente se encontrou ali na frente e trocamos um beijo ali mesmo, antes de qualquer palavra. Depois peguei o carro e saímos para dar uma volta. Eu a levei para conhecer alguns lugares, já que ela não conhecia praticamente nada em Curitiba. Ela adorou. Mas o que a gente mais fez naquele dia, e em tantos outros, foi beijar. Foi nesse dia que ela me contou, na hora eu não acreditei, que em vez de ter 18 ou 19 anos, como eu imaginei a princípio, ela só tinha 16. Juro, não parecia. A impressão que a gente tinha era de que tinha no mínimo 18, no mínimo. Mas se eu tivesse que chutar, chutaria até 19, ou quem sabe até 20. Só que nem o fato de saber que ela era tão novinha foi capaz de frear aquela paixão. Naquelas alturas, já não tinha mais volta. Eu já estava perdido de amor. Por mais que a gente se conhecesse há tão pouco tempo. Lembro que à noite, quando cheguei em casa, minha mãe veio conversar comigo. Escuta, eu vi errado, filho. Você estava beijando outra menina ali na frente hoje. Quem, eu, mãe? É, você. Não se faça de bobo. O que aconteceu? Você e a Catiane brigaram? Acabei falando a verdade. Que a gente, mais do que brigar, tínhamos terminado. Aí ela quis saber quem era a outra menina. E eu falei que era sobrinha dos nossos vizinhos, ali do lado. Ela só balançou a cabeça e não disse mais nada. Quanto a mim, não consegui pensar em outra coisa, a não ser na minha princesa. Os dias foram passando. A gente se via todos os dias sem falhar. Aliás, a tia dela falou que eu tinha namorada quando ela comentou sobre a gente. Ela quis saber se era verdade. E eu falei, assim, em tom de brincadeira, que sua tia tinha falado certo. Eu tinha namorada. Mas agora não tinha mais. Contei que tinha terminado depois que a gente se conheceu. E já aproveitei a situação para abrir o coração. Raquel, não sei o que você fez comigo, mas eu só consigo pensar em você. Olha, não se assuste com aquilo que eu vou te falar. Mas eu estou apaixonado. Ela não falou nada. Apenas sorriu e a gente se beijou. O que eu não imaginava era que a minha mãe fosse conversar com a tia dela, depois, a nossa vizinha. E depois, ainda veio conversar comigo. Lembro dela falando. Você está sabendo que essa menina é menor de idade, né, Adriano? Claro que eu sei, mãe. Ela me falou que tem 16 anos, mas o que tem isso? Como? O que tem isso? Você ainda pergunta? Aliás, você conversou com ela? Ela por acaso te contou o motivo para os pais dela terem mandado ela passar uns tempos aqui em Curitiba, na casa da tia? Não. Foi então que a minha mãe jogou a bomba. Ela estava metida com um cara casado, lá na cidade dela. Olha, meu filho, não sei, viu? Você é adulto, você sabe se cuidar, nunca tive queixa nenhuma a esse respeito, mas eu acho melhor você se afastar dessa menina, viu? Aliás, como que você teve coragem de trocar a Catiane por ela? Meu Deus, olha, quando ela me contou, eu não acreditei. Não vou negar. Aquilo que minha mãe tinha acabado de contar mexeu comigo. Me fez sentir muito mal. Eu não sabia e também não esperava. Não gostei de saber daquilo. Claro que não gostei. Que a Raquel andava envolvida com um cara casado. E que tinha sido por isso que ela estava ali, na casa dos tios.
Segundo minha mãe, ela tinha conversado com a tia dela e essa tia é que tinha contado a história toda. Na primeira oportunidade, fui conversar com a Raquel. E quando toquei no assunto, senti que sua expressão mudou. Só que ela também não negou. Confirmou que era mesmo verdade. E, para minha tristeza, ainda acrescentou: ele queria fugir comigo. Queria me levar para morar com ele, em Campina Grande do Sul. Só que aí a mulher dele descobriu e foi fazer escândalo lá, na frente da minha casa. Olha, eu senti até aquela fisgada quando ela falou. Quando ela contou aquela história. Você está falando sério? Até isso eu perguntei. Tal a minha dificuldade de acreditar. Ela confirmou. Mas você teria coragem de fugir com esse cara? Aí ela não respondeu. Apenas deu um sorrisinho assim, meio sem jeito. Pensei em fazer uma pergunta, mas juro que tive medo. Na verdade, naquelas alturas, era a pergunta que mais me importava. Tive medo. A esbocei, até que perguntei: você é apaixonada por esse cara, Raquel? Nessa hora, mesmo não tendo dito uma palavra, eu estremeci. Porque ela desviou o olhar assim para cima, como se estivesse lembrando de alguma coisa, ou então, sei lá, pensando nele, quem sabe. Olha, me bateu um ciúme nessa hora, uma raiva desse cara, que eu nem sabia que cara tinha. Por um segundo, me bateu aquele lampejo, assim, de lucidez. E foi só então que eu pressenti que poderia estar embarcando na maior canoa furada da minha vida. Só que, como eu já disse, naquelas alturas não tinha mais jeito. Eu já estava apaixonado. Aí tentei lidar com a situação da melhor maneira possível. O problema é que já naquele final de semana, me deparei com a pior das situações. No sábado, assim que cheguei do serviço, fiquei ali na frente para ver se a Raquel saía ali para fora, para a gente ficar junto. Só que o tempo foi passando e nada. Resolvi ir lá bater na porta da casa da tia dela e quando perguntei por ela, a tia dela fez aquela cara assim: a Raquel? Não sei, meu filho. Pensei que ela estivesse aí com você. Deve ter saído para dar uma volta. Meu Deus, ela não conhecia ninguém por ali. Como assim saiu para dar uma volta? Quem sabe tivesse saído para caminhar um pouco pela vizinhança. Fiquei ali uns 10, 15 minutos esperando, né? De repente ela talvez voltasse. O tempo foi passando e nada dela voltar. E eu naquela agonia. Onde será que essa menina foi? Sabe, esperei. Até que chegou uma hora que, acredite quem quiser, já tinha escurecido e ela não tinha voltado. Eram 8:30 da noite, por incrível que pareça. Eu ainda estava ali, feito um espantalho, esperando por ela. Foi quando vi aquele carro parando alguns metros, assim, distante. Ficou ali estacionado durante algum tempo. Até que, para o meu espanto, vi sair de dentro daquele carro ninguém menos do que ela, a Raquel. Ela veio caminhando assim, bem devagar, e o carro continuou ali parado, até que arrancou. Passou por ela assim, bem devagar. Ela, inclusive, acenou para a pessoa. Quando o carro passou por mim, deu para ver que tinha um homem no volante. Quem seria aquele cara?
Foi a primeira coisa que eu me perguntei em pensamento enquanto meu corpo todo tremia. Ainda tive tempo de reparar na placa daquele maldito carro. E adivinha? Era lá da cidade dela. Bocaiúva do Sul. Será, meu Deus, que era quem eu estava pensando? Será que aquele carro era do cara com quem ele estava envolvida e que tinha vindo atrás dela? O tal, o cara casado, que tinha proposto, inclusive, fugir com ela. Ela se aproximou com o sorriso nas orelhas e quando me viu ali no portão, naturalmente mudou. Até porque eu já fui pra cima dela com tudo. Onde você estava, Raquel? Quem é esse cara aí que te deixou de carro aqui? Oi, Adriano, tudo bem? Olha, eu tô meio cansado agora. Amanhã a gente conversa. Eu fiquei olhando pra cara dela assim, sem saber o que dizer, porque ela estava cansada. Queria conversar no dia seguinte. Estava cansada. Cansada do quê? Eu é que estava cansado. E ficar ali no portão feito um pateta. Ela fugiu de mim. Simplesmente se esquivou. Entrou pelo portão, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, e se foi. E desde aquele maldito instante, nunca mais eu tive paz nesse mundo. Ela começou a me evitar. E logo eu descobri o motivo. Não precisava ser gênio, né? Para imaginar. O tal cara com quem ela estava era mesmo o sujeito casado com quem ela estava envolvida. E aquela não foi a última vez que eu vi aquele maldito carro rondando a nossa rua. Aquela foi só a primeira. Depois, ela mesma me contou que os dois tinham reatado. Que ele tinha voltado para conversar com ela e os dois tinham se entendido. E que a partir daquele dia, todo final de semana, ele viria lá de Bocaiúva. Adivinha para quê? Para os dois ficarem juntos. Ela teve ainda a capacidade de me pedir para não comentar nada com os seus tios. Meu Deus! Ela sabia que eu estava apaixonado, que tinha terminado o meu namoro por causa dela. Não estou colocando a culpa nela, porque terminei sem ela nem saber que eu tinha uma namorada. Mas de qualquer maneira, fui por ela. Não levou em consideração nada. E voltou com aquele infeliz. Aquele que eu pensei, por morar tão longe, pelo menos deste eu tô livre. Não estava. O traste veio atrás dela, aqui em Curitiba. Descobriu onde ela estava e veio atrás. Só para estragar a minha felicidade. Tive até de amargar ver os dois juntos algumas vezes. Sim, porque parece que ela não tem nem medo e nem nenhum tipo de constrangimento de mostrar que está com ele. Mesmo tendo me pedido para não contar pro tio e pra tia. No fim, não adiantou, né, ela me pedir nada, porque a tia dela, isso aconteceria mais cedo ou mais tarde, descobriu que os dois estavam se vendo de novo. Que o cara andava vindo atrás dela aqui em Curitiba. Aí avisou os pais dela e, no fim, ela acabou voltando lá para o interior. A última notícia que tive foi que o cara se separou do esposo e os pais da Raquel acabaram, no fim, aceitando o namoro deles. Até porque viram que não tinha jeito, né? Essa menina passou na minha vida feito uma tempestade. Desde que coloquei os olhos nela, que a minha vida virou de pernas para o ar. Me apaixonei
e me danei, e me estrepei. Troquei os pés pelas mãos. Fiquei cego, fiquei surdo. Endoidei, fiquei louco. Perdi as rédeas da minha vida. E na próxima sexta-feira, 11 da manhã, não perca. Sabe, eu senti que ele estava me dando abertura. Nunca me senti com tanta chance de me aproximar. Até que um dia, no entanto, pro meu desgosto, dali da janela do meu quarto, eu a vi chegando de carona com alguém. Como eu estava na janela, reparei que tinha um carro estacionado ali na frente. Só que não sabia que era ela que estava ali, porque dava para ver só os vultos, já que os vidros eram, assim, bastante escuros. O carro deve ter ficado ali parado uns 10, 15 minutos e tanto. Até que, de repente, eis que a vi saindo de dentro dele. Com certeza, algum cara devia tê-la trazido. Algum namoradinho, sei lá, porque ela ficou se despedindo da pessoa, assim, sorrindo, mandando beijos. E olha, nem eu mesmo sei explicar por que me senti daquele jeito, mas eu fiquei tão incomodado. Não era ciúme. Até porque, convenhamos, não tinha nada a ver, ela não era nada minha, mas... Quer saber? Era ciúme sim, era ciúme sim. Era ciúme, era despeito, era inveja daquele cara, tudo. Eu me senti tão mal, que inclusive fiz uma coisa que nem eu mesmo acreditei. Fingi que estava saindo para a rua apenas para topar com ela ali no corredor. Mas olha, eu acho que era melhor não ter feito isso. Porque eu morava num prédio de apartamentos, até porque, desde minha separação, continuei morando ali de aluguel, enquanto minha ex-mulher voltou para a casa da mãe dela. Como não tínhamos filhos, tudo se deu assim de um modo bem tranquilo. Eu morava no térreo. Eram 2 apartamentos por andar e fazia pouco tempo que o apartamento do lado tinha sido ocupado. Eu ainda não conhecia os novos vizinhos, até porque passava o dia todo fora trabalhando. Um dia, no entanto, cheguei por volta das 8 horas da noite e dali mesmo da portaria já escutei aquele som bem alto. Alguém devia estar ouvindo música no volume máximo. E assim que me aproximei, constatei que o som vinha justamente do apartamento do lado do meu. Esse que tinha sido ocupado não fazia muito tempo. Juro, fiquei até meio incomodado, porque convenhamos, né? A pessoa podia ter um pouco de bom senso, escutar a música num volume mais apropriado. Eu, sinceramente, não estava acostumado com aquele tipo de coisa. O pior é que fazia eco, mesmo ali dentro do meu apartamento. De tão alto que estava aquele som. O que eu fiz? Liguei para o síndico para pedir que ele fosse resolver, só que o celular do síndico deu desligado. Fui aguentando até onde deu, mas chegou num ponto que eu tive de ir lá bater na porta do vizinho, né? Bati na porta, toquei a campainha, pessoa não vinha atender, imaginei que nem tivesse ouvido, né? Com o som naquelas alturas. Até que pelas tantas, a porta se abriu e eu vi surgir aquele rapaz. Cigarro na boca, cabelo todo bagunçado, sem camisa. Sabe aquele tipo de pessoa assim, toda largada? Não falou nada. Ficou apenas me encarando e fez um sinal assim com a cabeça, como que perguntando o que eu queria. Sabe, eu fui direto ao ponto. O que eu quero? Bom, não sei se você reparou, mas tá meio alto esse som aí, viu? Você não acha? Olha, podia ser impressão minha, mas o cara parecia estar até meio chapado. Juro. Sabe? Parecia ser meio grogue. Sabe que a pessoa fica meio fora do ar? Eu falava com ele, mas parece que ele não entendia. Por sorte, bem naquela hora, o síndico entrou pela porta e, é claro, também se espantou com a altura do som. E tratou de ele próprio resolver a situação. Voltei para o meu apartamento e, graças a Deus, o silêncio reinou. Só que volta e meia, a situação se repetia. E como não era apenas eu que me sentia incomodado, outros moradores acabavam reclamando, né? Teve um sábado, lembro que eu estava de folga,
costumava ficar até um pouco mais tarde na cama, e ali pelas 9 horas da manhã escutei aquela barulheira vinda do apartamento do lado. Sabe, pior é que se ainda fosse uma música que prestasse, decente, mas era só aquela, sabe, aquela batida assim. Levantei, tomei um banho, preparei um café e fiquei esperando que algum morador, ou até mesmo o próprio síndico, tomasse providência. Mas como o som persistiu, acabei indo eu bater lá na porta daquele cara de novo. E olha, dessa vez eu estava disposto a ser um pouco mais duro com aquele rapaz, porque pelo jeito ele ainda não tinha se dado conta de quanto incomodava os outros. Bati, toquei a campainha, até que a porta se abriu. Só que, para minha surpresa, não foi aquele mesmo cara da outra vez que veio atender, mas uma moça. Aliás, uma moça bonita. Assim que abriu a porta, ela se virou assim para trás e pediu, num tom de voz bem alto: "Pelo amor de Deus, Gilson, baixa isso aí!" Aí se virou para mim, sorriu assim meio sem jeito, já imaginando com toda certeza o motivo da minha visita, e falou: "Ai, desculpa, esse meu irmão aí me deixa doido com esse som. Então, é justamente sobre isso que eu vim conversar, sabe? Que o som tá meio alto, né? Queria ver se tinha como baixar um pouco." Claro, claro. Aliás, eu já pedi para ele fazer isso, mas você pode ficar tranquilo, eu vou pedir de novo. Não perca, é na próxima sexta-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Guilherme e Heloísa em mais uma edição de A Força do Amor.